Boa noite, pessoal. Então, eu vou dar uma revisão desde o começo dessa disciplina, né, que é assistência de enfermagem em UTI e unidades especializadas. Então, eu tô aqui com o nosso cronograma, tá? Então, a gente vê aqui, a gente tá mais ou menos no tópico 3, tá? Então, o tópico 1 fala da estrutura da UTI, né, e unidades especializadas. No tópico 2, funcionamento da UTI e unidades especializadas, né? E no 3, equipe da UTI e unidades especializadas. Então, assim, só para a gente ir acompanhando, né? A gente vai fazendo, né, o material e vai acompanhando no cronograma, tá? Para vocês irem se encontrando, né? Em que pé que a gente tá, né, da disciplina. Então, vamos lá. A gente começou falando, né, dos requisitos mínimos, tá? Para funcionamento de uma unidade de terapia intensiva. Lembrando que unidade de terapia intensiva vai ser a sigla UTI, tá? Então, quais são os requisitos mínimos? A gente fez essa atividade, eu já até corrigi com vocês, né, que fala sobre a questão de ter o alvará de funcionamento, tá? Como deve funcionar essas unidades, tá? Lembrando que para tudo existe um requisito, né? Não tem como simplesmente, né, e alguém lá falar, não, eu vou fazer uma UTI. Não tem como, né? Então, para tudo vai ter suas normas, né, suas bases, seus requisitos mínimos para que possa ocorrer o funcionamento dessas unidades, tá? Eu não vou corrigir de novo, porque a gente já corrigiu esse questionário, mas eu estou fazendo uma revisão para vocês não se perderem aí no meio do material, tá? Então, a gente começou falando dos requisitos mínimos. Depois a gente falou um pouquinho, a gente foi para outro tema. A gente falou um pouquinho sobre a questão, né, das unidades de terapia intensiva, né? Até eu mandei esse slide para vocês, né, que é assistência de enfermagem em UTI e unidades especializadas, tá? Né, onde eu defini para vocês, né, o que é um paciente grave, né? Então, o que quer dizer um paciente em estado grave, um paciente grave? Na questão número 2, explique o que é uma unidade de terapia intensiva, né? Então, unidade de terapia intensiva, UTI. Então, ele vai estar aqui nesse slide aqui, né, o que é uma unidade de terapia intensiva, né? Então, paciente grave, para responder a questão número 1, é aquele paciente que tem um comprometimento, né, de um ou mais dos principais sistemas fisiológicos e ele perde, né, a autorregulação. Por isso, esses pacientes vão precisar de uma assistência contínua, né? E onde que ele vai receber essa assistência contínua? Então, nas unidades de terapia intensiva, tá? Então, a gente vai ter nessas unidades tanto profissional, né, qualificado para prestar atendimento a esse tipo de paciente grave, como também a parte de materiais específicos, né? A gente viu que para uma UTI funcionar, tem que ter a disposição de exame diagnóstico à beira-leito, né? Tem que ter o requisito mínimo de profissional para cada paciente, né? Que aí é onde entra a parte de dimensionamento, que é a divisão, tá? Então, assim, como deve ser, né, dentro de uma UTI para ela poder, né, atender essa demanda, né, de pacientes graves, né? Esses pacientes precisam estar monitorizados 24 horas, tá? Depois, mais à frente, a gente vai falar dessa monitorização, o que é essa monitorização, tá? Mas mais para adiantar, falando resumidamente, é aquele monitor que eu mostrei para vocês no SMU, aquele monitor que vai monitorizar a saturação, pressão, temperatura, respiração, frequência cardíaca, tá? Então, esses pacientes graves precisam estar, né, continuamente, todo o tempo ele tem que estar monitorizado, tá? Então, essa unidade de terapia intensiva vai ter esse suporte para esses pacientes, tá? Na questão número 3, fale quais são os tipos de unidade de terapia intensiva. Então, a gente vai ter, né, alguns tipos. A gente vai ter a UTI adulto, que vai ser destinada a atender aqueles pacientes acima de 18 anos, tá? A gente vai ter aquelas unidades especializadas, que, por exemplo, a UTI coronária, né, na Santa Casa, né, que é a nossa realidade aqui, né, o que a gente tem de hospital referência, a gente vai ter a UTI coronária, né? É uma unidade especializada, atende pacientes cardio, né? Então ela é especializada para aquele atendimento, né, do paciente cardio.
A gente vai ter a UTI neurológica, que cuida só de paciente neurológico. Futuramente tem-se um plano, né, da Santa Casa de São Carlos de ter uma unidade de terapia intensiva neurológica, tem até o local onde vai ser. Se em alguma oportunidade a gente tiver lá no hospital, eu mostro para vocês, eu sei onde que é o local, tá? E entre outras, né? A gente vai ter outras. A gente vai ter as UTIs neonatal, né? Para atender no caso, aqueles pacientes de 0 a 28 dias, os lactentes. A gente vai ter a UTI pediátrica e a UTI mista, né? Que atende tanto o neonato como também, né? Aquele cliente que é uma criança, tá? Então, essas são as unidades de terapia, né, especializadas que a gente vai ter, né? Todas elas, né, prontas, né, tanto em questão de profissional para atuar, como também a questão de equipamento para receber esse tipo de paciente grave. Bom, então vou até fechar aqui. Aí depois eu mandei para vocês uma atividade que chamada dimensionamento, né? Até eu mandei um videozinho para vocês, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, tá? Qual é a importância do dimensionamento dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, para começar, o que é o dimensionamento na enfermagem? Então, é quando se faz um plano de cuidado para que os pacientes sejam bem cuidados, né? Imagine em uma UTI, todos os pacientes são graves, né? Então, imagine que não tivesse esse dimensionamento, né? E um profissional, um técnico, tivesse que cuidar de 5 pacientes entubados. Então, não teria condição nenhuma, né? Então, por conta da gravidade. Então, o dimensionamento, ele faz o quê? Ele avalia a condição do paciente e ele vai dizer qual que é o número de pacientes que cada profissional vai cuidar, tá? E isso para garantir um atendimento, né? Integral, um atendimento, né, qualificado desses pacientes, tá? Então, quando a gente fala do dimensionamento dentro da UTI, tá? A gente vai ver aquela questão, qual que é a quantidade que cada técnico pode cuidar de cada paciente, né? Como eu já falei para vocês, cada técnico ele vai cuidar ali de 2 pacientes, né? O que é, né? É o que é indicado que ele cuide de 2 pacientes. Ah, mas vai ter ocasião que ele vai cuidar de 3? Pode ser, né? Se forem pacientes estáveis, né? Se não forem 3 pacientes entubados, pode acontecer de um funcionário ficar com 3. Mais do que isso eu nunca vi. Eu já vi técnico cuidar até de 3 pacientes na UTI, 3 pacientes estáveis, tá? Se for pacientes entubados, então ele pode cuidar no máximo ali até 2 pacientes. Tá? E quanto ao enfermeiro? Né? Quantos pacientes ele pode assumir dentro de uma unidade de terapia intensiva? Então, assim, o que o Corém ele estipula são 10 pacientes, tá? Então, isso tudo para quê, gente? Para que serve isso? Para que serve essas normas? Tudo para garantir o cuidado, né, dos pacientes e para também não ter uma sobrecarga, né, dos profissionais, tá? Eu mandei para vocês, né, o parecer completo do Corém, tá? É bem extenso, mas é interessante vocês lerem, tá? Principalmente para quando vocês estiverem trabalhando, tá? Assim, é de suma importância, né? O profissional saber, né, o que ele tem como respaldo, né? Como deve ser feito, né, o atendimento, né, dos pacientes, até quanto que ele pode assumir ali de cuidado. Com respeito ao exercício profissional do técnico, né, de enfermagem, por que eu pedi para vocês falarem sobre isso? Porque é estipulado, né, o que o técnico pode fazer, né? Então, o técnico ele vai prestar um atendimento de nível técnico, né? Ele vai trabalhar na equipe, ele vai auxiliar, mas a nível técnico de complexidade, né? Isso quer dizer que ele não pode exercer ali funções, né, por exemplo, do enfermeiro, né? Então, o enfermeiro ele vai ter uma função, uma competência, o técnico ele vai ter a sua competência também, tá? Isso também vai abranger, né, o código de ética, né, dos profissionais, né, que é quando fala, né, que qual é a delegação do enfermeiro e qual que é do técnico em enfermagem. Gente, acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode vir me perguntar. A gente vai dar continuidade, então, tá, a essa disciplina de UTI. A gente vai continuar, né, falando um pouquinho. A gente vai falar mais sobre os cuidados que vão estar acontecendo dentro dessas unidades.